Vamos lá, João capítulo 10. Em verdade lhes digo, quem não entra, versículo 1, no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Ministra em nossos corações a Tua vontade. Transforma-nos segundo o Teu querer, Senhor. Revela-nos quem Tu és e revela-nos o que Tu queres, Senhor, para essa noite. Em nome de Jesus, que o nosso coração e a nossa mente, Senhor, sejam encontrados como uma terra fértil para a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é uma palavra muito simples que eu quero trazer hoje, mas é uma palavra ao mesmo tempo muito profunda. Até coloquei um título, Jesus a porta que transforma. Jesus é a porta que transforma. E quando a gente fala assim, Jesus é a porta, eu acho que todo mundo já ouviu isso. Todo mundo já sabe isso. E que Jesus é a porta que transforma também. Que essa porta nos transforma, a gente sabe também. Mas quando a gente começa a meditar mais profundo nisso, Jesus começa a falar algo, começa a esclarecer algumas coisas para nós, e talvez muitas vezes a gente percebe que nós não estamos entrando pela porta. E por isso algumas coisas não estão acontecendo. E a verdade, irmão, é que Jesus transforma, Jesus mudou o mundo, Jesus mudou tudo. Até o tempo como nós conhecemos hoje foi mudado por Jesus. Os anos, eles são considerados como antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus mudou as eras, Jesus mudou o tempo. Nada fica indiferente com relação a Cristo. Ele tem o poder de mudar todas as coisas. E Ele tem mudado todas as coisas. Ele tem o poder e Ele tem capacidade, Ele tem interesse de mudar tudo que Ele toca. Até separei algumas partes aqui, eu não vou entrar muito em detalhe para nós não perder muito tempo. Mas Jesus, por exemplo, tocou num homem que tinha a mão ressequida ou a mão atrofiada. E ele ficou curado. Isso não precisa colocar, tá? Está em Marcos no capítulo 3. Depois você pode ler, se você anota aí pode anotar. Jesus também curou, ele tocou em um leproso. E esse leproso ficou curado. Isso está em Marcos no capítulo 1. E também Jesus tocou a mulher do fluxo de sangue, ou melhor, a mulher tocou nele, A mulher que tinha hemorragia, e quando ela tocou em Jesus, ela ficou completamente curada. Jesus tem o poder de mudar as circunstâncias quando Ele toca em alguém, quando Ele toca em alguma coisa, e quando nós tocamos nele também, o toque em Cristo pode transformar todas as coisas. As pessoas que conseguem tocar nele, são transformadas, porque Ele transforma todas as coisas. E é interessante porque a religião, os religiosos, eles disseram que Jesus não poderia tocar nessas pessoas que Ele tocou e curou. O homem da mão atrofiada, Jesus foi curar ele, e a religião disse que Ele não poderia tocar naquele homem, porque afinal era sábado. O leproso e a mulher da hemorragia, a religião disse que Jesus não podia tocar nela, e não podia tocar nele, porque eles eram considerados impuros pela lei. Irmão, a religião está sempre se opondo àquilo que Jesus quer fazer.
Se Jesus quer fazer algo, pode ter certeza que o religioso, ele vai se opor. Sempre foi assim. E talvez hoje existam muitas pessoas que estão apontando o dedo para você, apontando o dedo para mim, apontando o dedo para nós, dizendo que nós somos impuros, ou que nós não podemos, ou que nós não devemos. Sempre vai ter alguém para colocar o dedo e dizer, você não pode. Porque enquanto Jesus não voltar e não acabar com o pecado, irmão, a religião sempre vai existir. E os religiosos sempre vão estar de pé. Sempre vai ter alguém, irmão, religioso, para dizer que você não pode. E essa mesma pessoa não está disposta nem por um segundo a estender a mão para lhe ajudar ou para lhe apontar um Cristo que pode transformar a sua vida. Porque a religião gosta de dizer não, ela não gosta de dizer sim. E a grande verdade é que Jesus transforma tudo o que passa por Ele. Quando nós passamos por Cristo, nós somos transformados. Nesse capítulo 10 de João, Jesus ele se apresenta em duas figuras. Nós lemos o texto, você pode perceber, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, e ele também se apresenta como, mais na frente, como o bom pastor. Jesus estava falando isso, irmão, para os religiosos. Porque no capítulo anterior, Jesus fez uma cura. Ele curou alguém que ele tocou também, um cego de nascença. E os religiosos ficaram enlouquecidos. Como Jesus tinha curado um homem no sábado? Não pode curar no sábado. No sábado tem que deixar morrer. Isso é o que a religião pensa. E a verdade é que hoje em dia, todo dia é sábado para os religiosos. É o dia que não se pode fazer nada. E Jesus curou aquele homem, e os religiosos ficaram muito bravos e perguntaram para ele quem tinha curado ele, se ele era cego mesmo. Aquele homem que Jesus fez lodo e colocou nos olhos dele e pediu que ele se lavasse no tanque de Siloé. Está no capítulo 9 de João. E aí o homem conversou lá com os fariseus, eles não acreditaram muito e tal, e daí ele saiu e foi se encontrar com Jesus. E aí ele fala para Jesus que ele crê em Cristo, que ele crê nele. Jesus fala, eu sou o Filho do Homem. Ele disse, eu creio em você. E aí alguns fariseus que estavam perto começaram a questionar. Os fariseus estão sempre ali, irmão. Sempre que tiver alguém dizendo, eu creio que Jesus pode, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele pode transformar, eu creio que Ele pode curar, sempre vai ter um fariseu perto para desacreditar. Sempre vai ter. E eles estavam lá. E aí Jesus estava falando com esses caras que estavam se opondo àquilo que Ele estava fazendo. Eles afirmavam que Jesus era pecador, porque Ele curava no sábado. Afirmavam que Jesus não era de Deus, porque Ele curava no sábado. E eles enchiam o peito e se diziam discípulos de Moisés. Então pensa, irmão, aquele homem que foi curado, o homem foi curado, ele era cego de nascença. Se nós entrarmos no detalhe do capítulo 9, até os pais dele abandonaram ele. O cara era meio desacreditadão mesmo, estava ali atirado. Todo mundo sabia que ele era o cego que pedia esmola. E aí Jesus curou ele. Pensa, esse cara ficou maravilhado, ficou feliz, a minha vida mudou, esse homem transformou a minha vida. E ele está muito feliz, e diante dele tem duas pessoas, o Cristo, o Filho de Deus, que curou ele, e tem os religiosos dizendo que aquele homem não é de Deus. Esse era o cenário disso aqui que a gente está falando. E aí Jesus, diante disso, no começo do capítulo 10, ele trata dois tipos de pessoas, ou como se diz hoje no mundo corporativo, duas personas. Tinha duas pessoas ali, a quem Jesus se refere. Ele diz no versículo 1, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas vai por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Então diz que tem um que é ladrão e salteador. Aí ele diz, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então o pastor é o que entra pela porta. E os ladrões salteadores são os que entram por outros lugares, por outros caminhos. Amém? E depois Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Então ele diz que o pastor, que ele está se referindo a ele, entra pela porta. E ele também se coloca como a porta. E diz que aqueles que não entram pela porta são ladrões e salteadores. Então o que Jesus estava querendo dizer? Que o único caminho para as ovelhas passarem e poderem chegar em Deus era por intermédio dele. Ele falou, eu sou a porta.
Eu sou a porta. Depois nós conhecemos o versículo lá de João 14, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho. E aqui ele se coloca como a porta, o único lugar por onde as ovelhas devem passar. Mas também, dizendo isso, o que ele estava dizendo? Que os fariseus, os religiosos, aqueles que estavam ali discutindo com ele, na camufla, Jesus estava chamando eles de ladrões e salteadores. Jesus estava dizendo que eles estavam tentando servir a Deus através da lei de Moisés. Eles estavam querendo se colocar como alguém que cuida das ovelhas, mas não estavam entrando pela porta. Eles estavam pulando a cerca, entrando pela lei de Moisés, dizendo: nós somos discípulos de Moisés. E aí Jesus chega para eles e fala: não, vocês são ladrões. Eu sou o pastor. E o pastor entra pela porta. E ele diz: e eu sou a porta. O que ele está querendo dizer? Ou seja, é tudo a respeito de mim. Amém? Você entende isso? Mas o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. E o que acontece? Versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele vai na frente delas. Elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Versículo 5: pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, irmão, toda a doutrina em nome de Deus, que não passa pela porta que é Cristo, é uma voz de estranhos. Você entende isso? Ele diz: de modo nenhum seguirão ele, pelo contrário, fugirão dele. Versículo 5: porque não conhecem a voz dos estranhos. E quem são os estranhos aqui? Aqueles que não entram pela porta. Então toda doutrina, irmão, por mais que ela fale no nome de Deus, mas que ela não passa pela porta que é Cristo, ela é uma voz de estranhos. E aí Jesus diz assim: e as ovelhas, as minhas ovelhas, de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele. Aí você pode me dizer assim: ah, Jonathan, mas hoje em dia existem tantas multidões aí que ouvem e seguem pessoas que falam em nome de Deus, mas que não passam pela porta. Daqui a pouco os caras são coach, falam de tudo menos de Cristo. Falam sobre como a gente potencializa quem nós somos, sobre como nós podemos ser grandes, sobre como nós podemos vencer, sobre como nós podemos triunfar. Falam de tudo em nome de Deus, mas não falam de Cristo. Aí você vai dizer: mas como, Jonathan? Que tem multidões que estão seguindo essas pessoas. Daqui a pouco os auditórios estão cheios, lotados de pessoas para ouvir essas pessoas. Aí você vai dizer: por que elas seguem então, se Jesus disse que não seguiriam? Irmão, porque talvez sejam multidões e não ovelhas. Porque Jesus falou: as minhas ovelhas me seguirão, e elas não seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele. Então, se você está vendo um monte de gente, seguindo um monte de gente que não fala de Cristo, talvez não sejam ovelhas, sejam só as multidões. Jesus não tem compromisso com a multidão, ele tem compromisso com os seus discípulos, com as suas ovelhas. Amém? Versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Irmão, entenda, só existe uma porta. Quem aqui é a ovelha? Vamos ver. Quem é a ovelha? Tem uns que não são ovelha. Então, são ovelha, todo mundo é ovelha. Só existe uma porta. Mais para frente vai fazer mais sentido para vocês. E no versículo 9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Irmão, sabe por que tem muita gente que está buscando em tudo que é lugar, mas não consegue se sentir salvo? Que não está entrando pela porta, que é Cristo. Está entrando por qualquer outra porta. Está pulando a cerca, está fazendo qualquer coisa, menos entrando pela porta. Sabe por que tem muita gente morrendo de fome e não encontrando pastagem? E aqui não estou falando só de dinheiro, também pode ser dinheiro. Por que tem muita gente correndo atrás de um monte de coisa e não se sente saciado, não encontra a pastagem? Porque não está entrando pela porta. Ele disse: eu sou a porta. As minhas ovelhas ouvem minha voz. E ele diz que elas são salvas. Elas entram, saem e acham pastagem. Quem que ele disse que acha pastagem? As ovelhas que entram pela porta. Tem que entrar pela porta, irmão. Quem não entra pela porta vai ficar procurando e não vai encontrar a pastagem.
talvez hoje nós estamos correndo atrás de um monte de coisa. Mas não estamos encontrando, porque não estamos entrando pela porta. Se eu não submeto, irmão, tudo a Cristo, se eu não coloco aos pés dele todas as coisas, eu não estou entrando pela porta. Você entende isso? Eu entro pela porta quando eu submeto tudo a ele. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E mais, versículo 2: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Irmão, todas as minhas ideias parecem muito boas aos meus próprios olhos. Talvez você está cheio de ideia. Nós estamos cheios de ideias. E as ideias parecem maravilhosas aos nossos próprios olhos. Por isso que eu preciso entrar pela porta, irmão. Porque a resposta certa vem do Senhor. A verdade, naquilo que eu devo caminhar, ela vem do Senhor. Talvez eu estou caminhando e não estou enxergando, porque eu não estou entrando pela porta. Você entende? Eu preciso confiar nele, eu preciso submeter a ele. Tem um texto que eu até falei quando estava orando aqui, Romanos 14, versículo 7, eu quero ler para você. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Irmão, eu preciso entender, se eu sou de Cristo, eu preciso viver por intermédio dele. Eu não posso viver por mim, eu preciso viver por ele. Eu não posso viver pelos meus olhos, eu tenho que viver pelos olhos dele. Eu não posso viver pelo que eu ouço, eu tenho que viver por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele fala. Você entende? Nós colocamos as métricas da nossa vida em nós mesmos. Nós colocamos os padrões, os modelos de sucesso em nós mesmos e a partir de nós mesmos. Nós colocamos os desejos a partir daquilo que a gente quer. E não a partir de Cristo. Entramos no automático, irmão. Começamos a correr atrás de tudo. Porque nós não estamos entrando pela porta. Sabe, não, você entende? Você tem que parar, nós temos que parar de tentar produzir coisas a partir de nós mesmos. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, mas eu acredito que conforme eu vou falando aqui, o Espírito Santo vai trazendo luz para a nossa mente. Mas eu não posso ficar produzindo coisas a partir de mim mesmo. Eu preciso me alimentar de Cristo e daquilo que Ele produz. Quer ver mais uma coisa? Quantos querem que o diabo fuja de si? Fuja de nós. Eu quero que o diabo fuja de mim. Nós queremos isso, amém? Então por que nós não sujeitamos tudo a Deus? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Talvez nós estamos resistindo, até tentando resistir o diabo, e parece que ele não está fugindo de nós. Por quê? Porque a gente não está se sujeitando a Deus. O versículo começa dizendo: sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, mas eu me sujeito. Sujeita mesmo? Ou sujeita 95%? A verdade é que quando eu tento produzir coisas a partir de mim mesmo, eu estou fazendo de mim mesmo a porta. Eu acabo entrando por uma porta que se chama eu. Eu enxergo as coisas do meu ponto de vista, eu falo as coisas do meu ponto de vista, eu faço as coisas do meu ponto de vista, eu vivo conforme o meu ponto de vista. Eu me tornei a porta. Eu quero entrar e sair por ela e encontrar pastagem. Mas Jesus diz não, Ele é a porta. E qual que é o perigo, irmão, quando nós começamos a entrar pela porta que se chama eu? Essa porta é perigosa demais. Por que é perigoso quando eu começo a entrar pela porta que se chama eu? Porque eu começo a entrar pela porta dos meus desejos. E eles vão me levar para algum lugar. Eu começo a entrar pela porta das minhas aspirações. E elas vão me levar para algum lugar. Eu começo a entrar pela porta das minhas rejeições. E elas vão me levar para algum lugar. Eu começo a entrar pela porta dos meus traumas. E eles vão me levar para algum lugar. Você entende o risco que nós corremos quando nós estamos entrando pela porta que se chama eu?
Se eu entro pela porta que se chama eu, em algum momento eu vou entrar pela porta da ganância, daquilo que eu quero para mim, e isso também vai me levar para algum lugar. Irmão, eu não posso deixar que essas coisas sejam uma força motora da minha vida. Eu preciso ser movido por Cristo. Eu preciso entrar pela porta. Então não tente produzir nada, irmão, a partir de você mesmo. Porque tudo que passa pela porta que é Cristo é transformado. O problema é que nós entramos pela porta do eu e nós saímos do mesmo jeito, dia após dia, entrando pelos meus traumas, entrando pelas minhas rejeições, entrando pelas minhas ambições, entrando pelo meu orgulho. Passa dia e sai dia, e eu continuo sendo a mesma pessoa, porque eu estou entrando pela porta do eu. E Jesus está me chamando para caminhar e entrar pela porta que é Ele. Porque a porta que se chama Cristo, ela transforma todas as coisas. Irmão, a sua família, ela tem que entrar pela porta, que é Cristo. O seu casamento, ele tem que entrar pela porta que é Cristo. O seu trabalho tem que entrar pela porta que é Cristo. Os seus filhos, eles têm que entrar pela porta que é Cristo. É a única porta que transforma, Cristo. Se você quer ver as circunstâncias mudando, irmão, tem que entrar pela porta que é Cristo. Se não passar por Cristo, não vai ter mudança. Ele falou em versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. A porta é Cristo. Olha para esse bonitão, essa bonitona que está do seu lado. Pergunta assim, por onde você tem entrado? Por onde que você tem entrado? Sabe uma coisa maravilhosa aqui, irmão? Que lendo esse texto, em momento algum, preste atenção aqui, ó. Lendo esse texto, em momento algum, nós vamos encontrar Jesus dizendo que Ele era a porta do aprisco. Parece que faz mais sentido, né? Ser a porta do aprisco, ou a porta do curral, que é onde estão as ovelhas. Mas em momento algum nós vamos ver Jesus dizendo que Ele é a porta do aprisco. Pelo contrário, Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Por quê, irmão? E hoje em dia, infelizmente, irmão, tem muita gente construindo apriscos lindos, apriscos maravilhosos, belos e grandes, e se esquecendo das ovelhas. Mas Jesus não é a porta do aprisco, Ele é a porta das ovelhas. E por que Jesus é a porta das ovelhas e não do aprisco, irmão? Porque Jesus não veio para construir um ministério de sucesso, um ministério relevante. Jesus veio comprar para si um povo. É por isso que Ele não se chama de porta do aprisco, Ele se chama de porta das ovelhas. Porque Ele não está preocupado, porque a hora que as ovelhas saírem do aprisco, Ele vai continuar sendo um aprisco, mas as ovelhas não vão estar lá. Ele é a porta das ovelhas, porque Ele também é o pastor das ovelhas. E quando elas passam pela porta, a Bíblia diz que Ele se coloca na frente delas e conduz elas. Então, tudo que Jesus faz tem a ver com as ovelhas, com as suas ovelhas, e não com o aprisco. Amém? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer aqui. Meu Deus, já é 7:09. A porta, irmão, que é Cristo, é uma porta que transforma. Mas por que porta que eu estou entrando? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui busca, por exemplo, fugir do pecado? Quem não quer saber do pecado? Pode ser sincero aí. Eu não quero do pecado, eu não gosto do pecado, eu queria fugir, eu queria me ver livre do pecado. Queria que ele não batesse a minha porta. E o que a gente faz para nos vermos livres do pecado? Eu mudo o meu comportamento. Alguém vai dizer, você precisa mudar o seu comportamento. Quantas vezes, numa luta com o pecado, com a sua carnalidade, com os seus instintos, aquilo que você luta, quantas vezes você pensou assim, eu preciso mudar?
Você já pensou isso, não pensou? E se eu disser para você que a purificação, ela nunca vai fluir de você? Você pode tentar mudar todo o seu comportamento. Se não for pela porta, você não vai mudar nada. O louvor pode subir aí já, para nós ir para o fim. Agora eu vou falar, a mensagem mesmo vai vir agora. Por que eu estou falando de porta? Por que eu estou dizendo que a porta muda, a transforma? E a gente está entrando por algo que não é a porta, muitas vezes, por uma porta do eu, ou sei lá o quê. E essa mensagem Deus colocou no meu coração na terça-feira, quando a gente estava orando aqui. Deus falou uma coisa maravilhosa. E Deus usa, às vezes, uma pequena coisa que é falada, ou uma grande coisa que é falada. Às vezes Deus usa aquilo para nos dar uma direção. E eu quero que você entenda uma coisa. A Dayana estava falando sobre sobre o casamento em Caná da Galileia. Antes dela orar, ou depois dela orar, ela falou que Jesus transformou a água em vinho. E Deus ministrou algo muito forte no meu coração, porque Jesus transforma tudo. Tudo precisa ser criado a partir dele. Tudo precisa ser transformado a partir de Cristo. O que não passa por ele não tem poder, não tem eficácia. E talvez nós estamos tentando fazer um monte de coisa que não está passando por ele. Está na nossa cabeça, está na nossa força, está na nossa vontade, mas não está passando por ele. Nós já vamos acabar daqui a pouco, mas antes, mergulhe comigo aqui nessa revelação do que Deus falou comigo na terça. Qual foi o primeiro milagre, qual foi o primeiro sinal que Jesus fez no seu ministério? Foi o que ela falou. Jesus transformou água em vinho. Amém? Quantos leram lá João capítulo 2? Vamos sabotar. João capítulo 2. Jesus dá início, com esse sinal, ele dá início ao seu ministério. A primeira coisa que ele fez foi transformar água em vinho. E ele pede que encham as talhas de pedra, ou os potes de pedra. E esses talhas de pedra, ela falou isso, eram usados para se limpar, para purificação. Os judeus usavam esses potes, essas talhas, que a água era usada para se purificar. Todo o Antigo Testamento, a água era usada, os animais eram lavados, as coisas eram lavadas, os leprosos eram lavados, tudo era limpo pela água. E também pelo sangue. A purificação se dava pela água ou pelo sangue. Então a água purificava. Mas olha isso aqui, olha esse texto. Efésios capítulo 6, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então como é que Jesus purifica a igreja? Para apresentar ela como uma noiva sem ruga, e nem coisa semelhante, sem mancha. Ele purificou por meio da lavagem de água pela palavra. Então a Bíblia está dizendo que a purificação pela água, ela é através da palavra. Então a palavra funciona como a água que purifica. Vocês estão comigo? Estão entendendo? A palavra é como a água que purifica. Porque Jesus purificou com lavagem de água pela palavra. Então a palavra de Deus, ela purifica. Porque Jesus usou a água pela palavra para purificar a sua igreja. Estão comigo? Amém? E o que era a palavra antes de Cristo? O que era a palavra de Deus antes de Cristo? Era a lei. Amém? Então, a palavra purifica. E antes de Cristo a palavra era a lei. Como que os judeus se sentiam purificados? Do que os judeus se orgulhavam de dizer que eles eram puros e santos? Pela obediência da lei. Mas aí eu pergunto,
quem conseguia obedecer a lei? Ninguém. Em Hebreus vai dizer que a lei foi ineficaz para purificar. Então eu pergunto, qual foi o primeiro sinal de Jesus? Transformar água em vinho. E o que Jesus fala a respeito do vinho? Em Lucas capítulo 22, versículo 20, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Foi por isso que o primeiro sinal de Jesus foi transformar água em vinho. Ele estava dizendo, a palavra, a lei, não consegue purificar. Eu preciso transformar a lei com ela passando pelo meu sangue, para que então ela possa purificar. Porque só há purificação pela palavra quando ela passa pelo sangue de Cristo, quando ela se transforma de água em vinho. Você entende isso? Está comigo? É por isso que eu me esforço às vezes muito para ser santo, irmão. Para fazer as coisas certas e não consigo. Porque eu leio a Bíblia e quero mudar de comportamento. Só que eu preciso pegar a Bíblia, essa água, e passar ela pelo sangue de Cristo. E isso vai me purificar. Porque não diz que a noiva se purificou. Diz que Jesus lavou a noiva com a palavra. E ela foi purificada. Então é Jesus que vai nos purificar. Não somos nós. Não é a minha mudança de comportamento. Ah, meu Deus, agora eu virei santo. Você não vai virar santo. Você vai virar santo por irmão que está do seu lado. Ele vai acreditar. Mas Deus vai saber o que você continua fazendo. Para eu ser purificado, é Cristo que vai me purificar. E como que Cristo vai me purificar? Passando pela porta. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A santidade, a purificação, irmão, não pode ser produzida em nós mesmos. Eu estou falando da porta que a gente entra por ela, para falar que a santidade não passa por nós, ela passa por Cristo. O pastor Luiz Hermínio fala que toda a santidade produzida em nós mesmos não passa de orgulho religioso. E é verdade. Jesus começou o seu ministério dizendo, a purificação precisa passar pelo meu sangue. Estão comigo? Estão entendendo? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Se Jesus começou seu ministério dizendo que a palavra, que a purificação pela palavra tinha que ser transformada, tinha que passar pelo seu sangue, como é que Jesus terminou seu ministério? Qual foi a última coisa que aconteceu com Jesus? Antes dele ser levado para o túmulo. Você consegue lembrar? Furaram Jesus com uma lança. E do seu lado saiu sangue e água. O que Jesus estava dizendo? Primeiro eu tive que transformar a palavra para ela passar pelo meu sangue, para então poder purificar. E o que ele está dizendo? Quando sai sangue e água do seu lado, remissão de pecados e purificação só podem fluir através de mim. Sou eu que entrego purificação, só é de mim que jorra expiação, é de mim que sai a purificação. Eu não sei se você entendeu isso aqui, gente. Pare de procurar em você o que está em Cristo. Se alguém puder apagar a luz, fique de pé onde você está.